Olá, irmãos, saúdo cada um de vocês com a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo, amém? Meu nome é Miriam Anita, eu estou aqui para estudarmos um texto da irmã Jéssica Martins, cujo nome é Entre o Já e o Ainda Não. Esse texto foi escrito para o Manancial, que é uma publicação da União Feminina Missionária Batista do Brasil, que oferece 365 meditações, uma para cada dia do ano. E são textos devocionais escritos a partir de porções bíblicas, lembrando que a Bíblia é a palavra de Deus para inspirar, confortar, confrontar, fortalecer e edificar espiritualmente a minha e a sua vida. São gotas de esperança diárias que promovem transformação e crescimento. Vocês sabem, eu não escrevi o texto, quem escreveu foi a irmã Jéssica Martins. Então, o que eu vou fazer? Vou ler com vocês e contar aquilo que eu entendi. Quero pedir que vocês, aqueles que não se inscreveram no canal, que o façam, para que o nosso canal possa ter alguma relevância e para que a palavra do Senhor possa atingir outras pessoas e outras pessoas possam, como nós, aprender de Jesus. É importante que lembrar, né, que a palavra de Deus não volta vazia e isso é um jeito de a gente ser missionário urbano, tá bom? Eu vou pedir que vocês se juntem a mim numa oração e que nós possamos compreender aquilo que o Senhor tem para nós hoje. Vamos lá? Ó Deus, nós te agradecemos o privilégio de estarmos aqui aprendendo de Ti, que sejamos com os corações realmente ensináveis e que Tu nos mostres aquilo que nós precisamos. Não só aprender, mas praticar. Em teu nome, Jesus, que oramos. Amém. Bom, irmãos, então hoje nós vamos ler Romanos de 18 até o 25. É um dos textos mais profundos sobre a tensão entre o já e o ainda não da vida cristã. O já é aquilo que o irmão Paulo, o discípulo, né, o apóstolo Paulo, afirma que a gente já tem esperança e já participamos das primícias do Espírito. Isso significa o quê? Que a obra de Cristo já alcançou a gente, que nós fomos justificados e recebemos o Espírito Santo e temos agora acesso à vida nova. A glória futura já está garantida, mesmo que a gente não possa ver plenamente. E o ainda não? Não, o ainda não é, apesar de nós já termos todas essas coisas que eu acabei de falar, a criação geme e nós também, de alguma forma, também gememos, aguardando a redenção completa. A gente ainda não experimentou a plenitude da glória prometida e a gente vive em meio a sofrimento, a fragilidade e a espera. A salvação já começou, não é que nós seremos salvos só quando chegarmos lá no céu. A salvação já começou, mas ainda ela não se consumou na totalidade, né? Qual é a mensagem central desse texto que nós vamos ler? O irmão Paulo, o apóstolo Paulo, vai nos lembrar que o sofrimento que a gente vive agora não se compara em nada com a glória futura. A gente vive nesse intervalo já participando da nova vida em Cristo, mas ainda a gente aguarda a revelação daquilo que Deus nos prometeu. É uma vida marcada de esperança ativa, não uma esperança passiva, não, uma esperança ativa, porque existe uma confiança que sustenta e fortalece a gente no meio de qualquer dor que nós possamos enfrentar, de qualquer desafio. Em outras palavras, já somos filhos de Deus, e isso não tem como discutir, mas ainda não temos toda a criação restaurada. Já temos o Espírito como garantia, mas ainda não desfrutamos da glória final. Moral da história: entre o já e o ainda não é um espaço de fé e de esperança, onde a gente aprende a perseverar e olhar para frente com confiança. Vamos ler a nossa passagem, então? Romanos 8, de 18 a 25. E diz assim, ó. Agora, futuro. Eu penso, é o irmão Paulo falando, o apóstolo Paulo, né? Eu penso que o que sofremos durante a nossa vida não pode ser comparado de modo nenhum
com a glória que nos será revelada no futuro. O universo todo espera com muita impaciência o momento em que Deus vai revelar os seus filhos realmente são, pois o universo se tornou inútil, não pela sua própria vontade, mas porque Deus quis que fosse assim. Porém, existe essa esperança. Um dia, o próprio universo ficará livre do poder destruidor que o mantém escravo e tomará parte da gloriosa liberdade dos filhos de Deus. Pois sabemos que até agora o universo todo geme e sofre como uma mulher que está em trabalho de parto. E não somente o universo, mas nós, que temos o Espírito Santo como o primeiro presente que recebemos de Deus. Nós também gememos dentro de nós mesmos, enquanto esperamos que Deus faça com que sejamos seus filhos e nos liberte completamente. Pois foi por meio da esperança que fomos salvos. Mas se já estamos vendo aquilo que esperamos, então isso não é mais esperança. Pois quem é esse que fica esperando por alguma coisa que está vendo? Porém, se estamos esperando alguma coisa que ainda não podemos ver, estamos esperando com paciência. Amém? Bom, o texto chama-se Entre o Já e o Ainda Não. E o versículo escolhido pela irmã Jéssica Martins é o 25, que diz: mas se esperamos o que não vemos, com paciência esperamos. Bom, como cristãos, a gente é o povo que espera. É o povo da espera, né? Pois a gente está aguardando Jesus Cristo voltar. E ele vai redimir todas as coisas. Aí a gente é convidado a viver uma história bem diferente. Uma história que não é sobre a gente, apesar de fazermos parte dela. A gente aprende com Jesus e com os discípulos dele, é lógico, que o tempo de espera não é tempo de ansiedade sobre o futuro. Enquanto a gente espera, a gente vive o presente, pois a espera não nos faz indiferentes aos males do mundo. A gente está vendo o que está acontecendo, as crueldades, os desafios, nós estamos atentos a tudo. Então, a gente também é convocado a agir como Jesus na vida das pessoas. Assim como ele, em seu tempo na terra, ele também amou, acolheu, cuidou e apontou a salvação para as pessoas. Nós também temos que fazer a mesma coisa. Estamos entre o já e o ainda não, entre a primeira e a segunda vinda de Cristo, entre o reino que já foi estabelecido e o grande dia em que nós seremos glorificados. O que a gente precisa fazer? A gente precisa seguir os passos de Jesus e torná-lo conhecido. É necessário fazer com que o Evangelho esteja ao alcance daqueles que ainda precisam experimentar um genuíno encontro com Jesus Cristo. Então, enquanto a gente está aqui entre já e o ainda não, a gente tem que ficar atento, porque outras pessoas poderão estar conosco naquele dia tão glorioso quando Jesus voltar. E é o nosso dever falar para eles que Jesus está voltando e que eles podem experimentar um encontro de verdade com Jesus. O nosso manancial termina assim, ó. No meio desse tempo, entre o já e o ainda não, enquanto as coisas não são como deveriam ser, precisamos sinalizar para as pessoas o reino de Deus. Amém? Bom, agora eu vou me despedir, deixando aqui meu abraço diário de urso, ó. Lembrando que nós que sabemos que estamos entre o já e o ainda não, para nós o abraço é super possível e temos que abraçar. Também temos que decorar o versículo deste ano, que é 1 Coríntios 3,16, que diz o seguinte: somos o templo onde o Espírito Santo habita, se move e manifesta a glória de Deus. Bem, agora eu vou terminar me despedindo, né? E dizendo a frase do reverendo Augusto Nicodemos, que diz o seguinte: arrependimento não é quando você chora, é quando você muda.